E estamos concluindo a lição desse trimestre maravilhoso que explorou as 3 mensagens angélicas. O tema desta lição 13 é falar sobre os eventos que estão preparando a segunda vinda de Cristo. Como é que esse clima, como é que vai estar a situação? O autor então escolheu um verso curioso de Apocalipse 18:1, que diz que ele viu um anjo descer do céu com grande autoridade e a sua glória iluminou toda a terra. Esse é o famoso 4º anjo. Depois dos 3 anjos, as 3 mensagens angélicas, esse 4º anjo parece que fecha esse contexto. E agora nós vamos estudar quais são as características desta glória que este anjo estará trazendo nos últimos momentos antes da vinda de Jesus. A lição de domingo fala sobre a preparação dos crentes, as pessoas que estão aguardando a volta de Jesus. O texto utilizado foi 1 Tessalonicenses, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo diz para que os irmãos não durmam, fiquem sóbrios e vigilantes. A ideia é que nesse contexto de pretensa paz e segurança, do nada, de repente, algo terrível pode acontecer. Inclusive, tem até uma citação de Ellen White na lição de hoje que fala sobre isso, que devemos estar preparados, porque nós não vamos nos surpreender com as notícias ruins. E aqui, então, ele fala sobre vigiar. Vigiar tem a ver com oração sincera, estar espiritualmente alerta, sóbrio, levar a sério a época em que vivemos. Não se esqueça, a profecia de Apocalipse combinada com o dom profético, ela descreve a história da salvação. E Daniel, ele nos dá evidências lógicas e fortes para casar essas evidências nos dias de hoje. A lição de segunda-feira poderia começar com uma pergunta. Ok, os tempos que vão anteceder a volta de Jesus serão duvidosos, difíceis, mas como é que a gente se prepara para esses tempos? Então, o autor, muito feliz, usou João 8:32, 7:17 e 17:17, onde ele fala que a verdade da palavra de Deus é que vai ser o nosso guia. Quando nós abrimos concessões e começamos a dar as mãos a outros tipos de doutrinas, isso daí já é uma marca da besta. Nós não estamos 100% guiados pela palavra de Deus. Ellen White chega a dizer que os protestantes dos Estados Unidos vão ser os primeiros a estender a mão ao espiritismo e a outra ao papado. E quando isso acontecer, o tempo do fim está chegando. A lição de terça-feira abre o entendimento de Apocalipse 18, quando fala desse 4º anjo que desce do céu com autoridade. E é aqui que nós vamos trabalhar essa ideia. O autor ele começa de maneira muito especial, destacando 5 frases que eu achei tão legal. Ele diz que as pessoas que buscam a verdade, elas se inspiram nos reformadores, elas têm como seu único credo a Bíblia, a sua fonte de salvação é Cristo, a sua fonte de força é o Espírito Santo e a consumação de suas esperanças está na volta de Jesus. Você já percebeu que as pessoas que seguem outras pessoas, outros sistemas religiosos, eles não costumam dizer muito que o mundo está deteriorado? Pois é, porque as suas esperanças não estão ali na volta de Jesus, mas num conhecimento. E eles se julgam de tal maneira com autoridade para dizer isso. Mas esse é o ponto. O anjo dá autoridade como Jesus deu autoridade aos discípulos. Em pelo menos 2 momentos aqui, a lição fala que a palavra grega exousia, para autoridade, está em Mateus 10:1
quando Jesus deu autoridade sobre os poderes do mal. E em Mateus 28, dos versos 18 e 19, ele diz: olha, vocês vão, preguem e batizem. Essa é a autoridade que vem do céu. A lição de quarta-feira pega então a última parte de Apocalipse 18, que o anjo desce do céu com autoridade e sua glória enche a terra. E a lição de hoje vai falar o que é essa glória, não é? Esse texto é muito bonito. O grande conflito, ele trabalha com um tema subjetivo que tem a ver não apenas com a lei de Deus, mas com a dignidade de Deus, a sua honra, o seu caráter. Quando a glória de Deus ou a glória desse anjo, preenche a terra, o que é isso? É a lei? Não, é a sua dignidade, a sua honra. Um exemplo maravilhoso para explicar esse caráter da glória é exatamente o diálogo de Moisés com Deus, quando ele pediu para ver a glória de Deus. E a resposta dele foi: você vai ver a minha bondade, ou seja, você vai ver o meu caráter. É a bondade de Deus que estará dentro do coração dos remidos, daqueles que estão inscritos no livro da vida, que vai fazer a diferença. E por causa disso, muitas pessoas deixarão a marca da besta, sairão dessas igrejas ou dos sistemas apóstatas que seguem homens e virão para o lado onde está marcadas as pessoas que estão com o livro da vida, porque a glória de Deus agora está preenchendo esse momento. O caráter de Deus está ali. A lição de quinta-feira vai dar ênfase ao cordeiro que foi morto. Afinal, essa é a alma e o coração da Bíblia. O autor ele foi muito cuidadoso. Existem 11 passagens, 11 versos que falam desse cordeiro. O cordeiro que foi morto, a dignidade do cordeiro para abrir o selo, as bodas do cordeiro, os 144.000 que estão com o cordeiro, o cântico do cordeiro, rios de água-vida que saem do trono do cordeiro. Ou seja, o cordeiro que foi morto aponta para o Jesus crucificado. Esse é o Jesus que nós seguimos. Não é um Jesus derrotado. A vitória dele é exatamente essa. Ele é o único que tem a dignidade, o caráter, a honra, o poder, a capacidade de morrer para que haja salvação e esperança para cada um de nós. Ou seja, nós estamos sendo motivados a cuidar das outras pessoas, assim como Cristo veio cuidar de cada um de nós que aceita o seu sacrifício. E vamos concluir essa lição maravilhosa. A gente pode fazer uma pergunta assim: quais são as duas coisas mais importantes da vida? Bom, você pode responder assim: conhecer Jesus e ajudar outras pessoas a conhecer Jesus. Na lição dessa semana, a gente poderia responder da seguinte maneira: conhecer Jesus, se preparar, e ajudar outras pessoas a se preparar também para a chegada de Jesus. Sabe por quê? Porque no fim dos tempos, antes da vinda de Jesus, pessoas estarão rompendo laços, empregos, situações econômicas ou até políticas em nome da verdade. Eles estão abraçando a causa de Deus, a verdade que está escrita na sua palavra. E isso vai fazer com que as manifestações maravilhosas do inimigo sejam ofuscadas pela glória do Senhor, que este quarto anjo está trazendo à terra, porque são através dos remidos que a bondade de Deus, o seu caráter, será espalhado por todo o mundo. Pessoal, foi um prazer, Deus te abençoe e até o próximo trimestre, quando vamos estudar sobre Efésios. Até lá!